Então, boa noite a todos. Vamos dando início a mais uma aula, ao nosso terceiro módulo da disciplina de situação de risco ambiental, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a toxicologia ambiental, ok? Todos conseguem me ver, conseguem ver o slide e me ouvir bem? Então, tá bom, vamos lá. Então, falando sobre meio ambiente, né? A degradação do meio ambiente está relacionada com a crescente desenvolvimento industrial, tá? Que, por sua vez, pode desencadear inúmeras situações de risco à saúde do homem e dos ecossistemas. Foi aquilo que eu já falei para vocês, né? A gente teve um crescimento acelerado e acabamos não pensando muito no meio ambiente, no que o meio ambiente sofreria com isso, né? Então, a gente vê que essa curva crescente da degradação do meio ambiente, ela é paralela ali, essa crescente é paralelo ao desenvolvimento industrial. Então, com o processo de industrialização e a necessidade de descoberta e síntese de novos produtos, houve, por parte do homem, uma descontrolada utilização dos recursos naturais, comprometendo a saúde tanto humana quanto a saúde ambiental. Para evitar isso, a saúde deve ser tratada de forma integrada com os fatores ambientais e principalmente econômicos dentro de um modelo de gestão de saúde ambiental, na qual a atividade industrial passaria a respeitar os limites de renovação e recomposição dos recursos renováveis da natureza. Quem falou isso foi Brilhante, o autor Brilhante, em 1999. E aí, vamos falar um pouquinho dos produtos químicos, tá? Então, dentre esses novos produtos de indústrias, as substâncias e os compostos químicos devem ser destacados, né? Segundo os dados da International Program Ceramic Safety, né? A IPCS, da Organização Mundial de Saúde e do National Toxicology Program do National Institute of Environment Health Science, tá? Lá dos Estados Unidos. Existem atualmente, gente, mais de 750 mil substâncias. Então, 750 mil substâncias químicas conhecidas ali pelo homem, né? E aproximadamente 85 mil substâncias são utilizadas cotidianamente e comercialmente, sendo que os possíveis efeitos e riscos para o homem e ambiente são conhecidos somente para cerca de 7 mil dessas substâncias. Então calma aí, eu tenho um número, né, de 85 mil produtos, né, de substâncias químicas ali que fazem parte do nosso cotidiano, né, que elas são comercializadas, mas somente uma pequena parte, né, somente 7 mil, que conhecemos sobre os efeitos e riscos, né, tanto para o homem quanto para o meio ambiente. Então, é uma parte ali, muito pouco ainda desses produtos que a gente usa, né, para a gente saber ali quais são os danos que podem trazer. Estima-se ainda que, com o grande desenvolvimento tecnológico alcançado pela indústria química nos últimos anos, cerca de 1.000 a 2.000 novos agentes químicos são disponibilizados anualmente para o mercado produtor e consumidor, né? Sendo que somente 1 a 2% desses novos produtos tem sua avaliação tecnológica realizada pelo NTP, tá? No período de um ano. Então, o que acontece? A gente já tem, né, um número muito pequeno de produtos que a gente sabe a toxicologia, quais são os possíveis efeitos e riscos ali, tanto para nós seres humanos quanto para o meio ambiente. E com o avanço são sempre criados novos produtos,
Só que somente 1 a 2%, vamos colocar 2% desses produtos que são liberados ali anualmente, somente 2% também que se conhece os efeitos. Então o que falta, gente? Falta ali um estudo ainda sobre a avaliação toxicológica desses produtos químicos para ser liberado. Porque a gente acaba utilizando uma coisa que não se sabe ao certo quais são os efeitos, né, e os riscos que trazem pra gente. E muitas vezes eles estão mascarados ali em produtos que a gente usa no nosso cotidiano e a gente nem sabe que corre tais riscos. Tá? Então a falta de informação e dados toxicológicos sobre as novas substâncias químicas, devido ao ritmo acelerado na produção da indústria química, levou, né, a UNEP, por meio da IRPTC, a estabelecer um registro internacional dos produtos químicos, incluindo a avaliação de seus efeitos e toxicidade, né, junto ao IPCS. Então o que ele fez? Viu-se que tinha uma falta de informações sobre esses produtos muito grandes, né? Essa defasagem de informação é gigantesca. Então, é necessário hoje estabelecer um registro internacional dos produtos químicos que incluam, né, quais são os efeitos que ele causa e qual a sua toxicidade, tá? Vamos para o segundo tópico. Além da necessidade de informação sobre a toxicidade desses produtos, uma outra importante preocupação é em relação ao seu destino final na natureza. O destino final da maioria dos produtos químicos produzidos e utilizados pelo homem é a água ou o solo, né? 3/4 da superfície das terras são cobertos por água e o restante, né, não sendo pedra, concreto ou asfalto, é solo. Apesar da água, solo e ar serem considerados didaticamente como sistemas ecológicos separados, é praticamente impossível isolá-los, né, pois cada um deles possui interfaces íntimas com os outros, se sobrepondo também a um outro compartimento muito importante, o dos organismos vivos, né? Então, assim, quando a gente vai falar cientificamente de ecossistema, a gente consegue ali separar o ar, a água e o solo. Mas quando a gente vai colocar na prática, não dá para se separar ali esses três. Por quê? O solo vai depender de água, que vai depender do ar, e todos eles ali existem uma interdependência dos organismos vivos para com os três, né? Então não tem como a gente separá-los. E se a gente pensar que o destino final dos produtos químicos, que a maioria deles a gente não sabe qual é a toxicidade, o que pode causar, né? Quais são os efeitos colaterais que ele vai ter ali, tanto para o homem quanto para a natureza. Se a gente pensar que eles são desprezados, na sua maioria ali, ou na terra, né, no solo, perdão, ou nas águas, e a gente, como organismo vivo, depende de água e solo, a gente vai se contaminar, né, de alguma outra forma, de uma forma indireta, tá bom? Então, por isso que é importante a gente saber sobre essa toxicidade. Deixa eu só mudar o slide para vocês. Então ali, apesar da relação entre poluição ambiental e seus efeitos tóxicos à saúde humana e ambiental ser conhecida há muitos séculos, o estabelecimento da relação de causa e efeito entre a exposição aos diversos poluentes e a respectiva resposta do meio ambiente e da saúde do homem somente podem ser concretizados pelos fundamentos científicos da toxicologia e epidemiologia. A toxicologia é responsável pela identificação e quantificação dos riscos à saúde do homem e do meio ambiente decorrentes da exposição principalmente aos produtos químicos
levando em consideração os aspectos de saúde pública envolvidos na contaminação de água, ar, solo, alimentos e outras partes dos ambientes, tá bom? Uma das suas áreas consideradas relativamente nova e de atual destaque é a toxicologia ambiental, cujo objetivo específico de estudos são os impactos causados pelos poluentes químicos ambientais sobre os organismos vivos e ecossistemas. Uma das etapas fundamentais no processo de avaliação de risco dos poluentes ambientais é a avaliação da exposição a tais agentes. Entretanto, a falta de informação suficientemente adequadas e completas sobre a história retrospectiva da exposição podem comprometer os resultados, sendo considerada como uma das principais dificuldades encontradas para a realização da maioria dos estudos epidemiológicos. Lembra quando eu falei para vocês que os estudos epidemiológicos eles pegavam os casos dos passados, né, para poder para poder criar manuais, né, para poder evitá-los, para poder saber sobre manejo, né? Só que quando eu não tenho como foi essa exposição, o quanto de produto tinha ali de concentração, eu não consigo fazer um estudo epidemiológico fidedigno, tá bom? Então, é necessário que eu tenha um estudo epidemiológico fidedigno que eu saiba o fator da exposição, como é que foi essa exposição, como é que esse solo, esse ser humano foi exposto, né? A qual quantidade? E isso ali a gente ainda não tem. Então, a epidemiologia nesses casos, né, ela fica muito mais difícil de se realizar em um estudo epidemiológico, né, dela ser realizada. Então, é necessário por isso que hoje existem regras, para justamente a gente conseguir fazer estudos sobre isso. Então, serão discutidos mais adiante alguns conceitos básicos para a compreensão da avaliação de risco e da exposição, enfocando as perspectivas toxicológicas e epidemiológicas, tá? Então, vamos falar um pouquinho, gente, primeiro sobre a exposição ambiental, tá? Então, o homem custou a tomar consciência da íntima relação entre homem, ambiente e saúde. Apesar de Hipócrates, 300 anos antes de Cristo, já ter sinalizado sobre os efeitos da poluição ambiental na saúde de uma população, nos seus livros Ares, Águas e Lugares, somente em 1972, a partir da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, na Suécia, o homem passou a se preocupar com a necessidade de preservar o meio ambiente. Em 1987, foi publicado o relatório Brundtland, que apresentava uma nova abordagem integrada entre o meio ambiente e desenvolvimento econômico, também conhecido como crescimento sustentável, tá? A integração das questões de saúde e desenvolvimento social e econômicos com as questões ambientais foi referendada na segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente, né? Que foi conhecida como a Rio 92, tá? Então, apesar de lá em 300 a.C., o Hipócrates ele já ter estabelecido uma relação entre a saúde, né, o meio ambiente e a saúde, o homem ali, somente lá em 1972, que foi se pensar, né, a partir da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, sobre a necessidade de preservar, sobre a necessidade de preservação
do meio ambiente, né? Até pela questão da saúde do homem, ok? Apesar da relação entre o ambiente e a saúde ser conhecida desde a antiguidade, até algum tempo o campo de atuação da saúde pública era voltado quase exclusivamente para a prevenção e controle das doenças infecciosas. Atualmente, as ameaças de uma rápida degradação do meio ambiente e da saúde têm gerado um processo de conscientização na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento pela melhoria da qualidade do meio ambiente, incorporando à saúde pública os conceitos de interdependência da saúde humana com os fatores ambientais. E nós aqui fazemos parte desse processo, porque somos profissionais de área de saúde, né? Vocês futuros profissionais de área de saúde, que estamos estudando a importância do meio ambiente, né? Que estamos estudando sobre a preservação ambiental e como melhorar a nossa questão saúde a partir do meio ambiente, né? A partir dos cuidados com o meio ambiente. Então, a gente faz parte deste processo. Então, ali, ao longo dos últimos anos, o homem passou a se preocupar com os prováveis efeitos do rápido desenvolvimento tecnológico sobre a saúde e o meio ambiente, expressos pela expansão da produção industrial de novos produtos e a utilização indiscriminada dos recursos naturais. O homem passou a reconhecer os diversos aspectos do ambiente que podem afetar potencialmente a sua saúde, não somente os agentes biológicos, físicos e químicos, mas também aqueles elementos do meio urbano, como, por exemplo, a residência, os edifícios, as indústrias, o ambiente de trabalho, além dos elementos ambientais naturais, né? Como ar, água e solo. A necessidade de identificar e controlar as atividades e os agentes responsáveis pelo desequilíbrio da harmonia existente entre os compartimentos ambientais e os ecossistemas, isto é, responsáveis pela poluição ambiental, passou a ser reconhecido pelo homem. Então, ali, os poluentes ambientais, uma vez lançados e introduzidos no meio ambiente, percorrem diferentes caminhos e rotas a partir da sua fonte geradora até alcançarem o seu destino final no ar, nas águas e no solo. Este processo de difusão no ambiente e o grau da concentração dessas substâncias em cada ponto do percurso dependerão da taxa de emissão, das características de dispensação e da taxa de remoção pela interação com agentes físicos, químicos e biológicos. É aquilo. A gente tem que pensar não só lá como é que vai tratar ali na água, no solo, mas de destino final. Mas no meio do caminho, vamos supor uma fábrica, ela tem tubulações que vai levar estes componentes, né? E se vazar no meio dessa tubulação, então a gente tem que saber qual é o percurso, qual é a concentração, para a gente pensar num todo, né? É aquilo, pensar na saúde de todos os envolvidos ali neste processo. E quando eu falo de todos, não só os seres humanos, mas a água, o ar, o solo, que pode ser contaminado ali no trajeto até o final, ok? Para isso, devem ser considerados fatores relativos à própria substância química, como suas propriedades físico-químicas, né? Tais como a solubilidade em água, lipossolubilidade, pressão de vapor,
estabilidade química e coeficiente de participação e ionização. Também devem ser levados em consideração todos os processos que agem sobre essas substâncias no sentido de determinar a sua mobilidade e disposição final no ecossistema, tais como absorção ao solo, bioacumulação e degradação. Vamos falar um pouquinho sobre a bioacumulação, tá? Então pode ser definida como um processo pelo qual os organismos vivos retêm as substâncias químicas nos seus tecidos e em quantidades maiores do que aquelas encontradas no seu ambiente, a partir de diferentes meios, como por exemplo a água, o solo e os alimentos, tá? A bioconcentração, considerada como sinônimo de bioacumulação, se refere ao acúmulo dos agentes químicos dissolvidos nos tecidos de animais cujo habitat natural sejam mares, rios, lagoas, como os peixes, né, por exemplo. E aí a gente vai entrar na classificação dos poluentes ambientais. Então, a primeira classificação de substâncias tóxicas conhecidas, considerando separadamente os venenos das plantas, dos animais e os minerais, foram descritas por um médico grego da corte do imperador Nero, chamado Dioscorides. Este tipo de classificação permanece como um dos padrões de referência para as classificações de produtos químicos até os dias de hoje, tá? Os agentes tóxicos, de uma maneira geral, podem ser classificados de diferentes formas, podendo classificá-los de acordo com o seu estado físico, né? Então ele é um gás, ele é líquido, ele é sólido, né? Qual é o estado físico dele? Pode classificar também quanto suas características químicas, né? Então ali são aminas, aromáticas, hidrocarbonetos, halogenados, né? Ou outras características químicas. Sua principal utilização. Então ali ele vai ser um solvente, um aditivo alimentar, um pesticida. Isso tudo vai mudar de acordo com a sua classificação. Seus efeitos, né? O que ele pode causar? Ele pode causar um câncer, uma mutação, uma hepatotoxicidade. O que ele pode causar, né? E o seu grau de toxicidade. Então ele é extremamente tóxico, ele é muito tóxico, é levemente tóxico, é não tóxico. Então isso tudo a gente pode fazer essa classificação ali dos produtos químicos, né? Dos agentes tóxicos. E aí nós temos os poluentes atmosféricos, que é uma coisa que a gente tem que falar também. Então ali diariamente inalamos, né, cada pessoa, cerca de 10 a 20 litros de ar contendo inúmeros tipos de poluentes sob a forma de gases e partículas respiráveis, como fibras e até micro-organismos vivos. Alguns desses poluentes têm sua origem em específico processos químicos industriais e suas emissões restritas, portanto, a determinadas áreas mais industrializadas, enquanto outros são lançados e disseminados amplamente na atmosfera, responsáveis pelo transporte e veiculação destes poluentes para os demais compartimentos ambientais. Em termos gerais, aproximadamente 98% da poluição atmosférica é decorrente da presença de 5 principais poluentes químicos, né? Então, o monóxido de carbono, o óxido de enxofre, hidrocarbonetos, materiais particulados e o óxido de nitrogênio, preponderando, entretanto, aqueles relacionados diretamente à principal fonte e atividade local poluidora, né?
em áreas onde a principal fonte de poluição é o automóvel, por exemplo, o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio podem alcançar graus mais elevados, ok? Temos os poluentes de água e solo, tá? Então, os avanços tecnológicos obtidos nas últimas décadas, principalmente nas atividades industriais e de agricultura, têm contribuído para a indução de pela introdução de novos agentes químicos nas águas e solos, resultando em graves impactos sobre o ecossistema, principalmente sobre os organismos vivos. Esses efeitos podem ser observados inicialmente no topo da cadeia alimentar pelas mudanças no perfil populacional das espécies predadoras. Uma das classificações dos poluentes de água e solo está baseado em suas respectivas origens e utilização. Podemos considerar, portanto, 4 principais fontes de poluentes químicos ambientais, né? São eles: os industriais, os agrícolas, os domésticos e os urbanos. E o de ocorrência natural, tá? Vamos supor, quando a gente fala desses graves impactos, a gente tem que pensar que os produtos que a gente usa na nossa casa, todos eles podem ser descartados ali no solo? Não, nem todos, né? Como aqueles das fábricas também não. Os pesticidas, né, que são usados na agricultura, por exemplo, muitos deles afastam as pragas, mas fazem mal ao solo, contaminam o solo. Então, é preciso ter esse pensamento para poder a gente não melhorar uma coisa e piorar outra. Não, a gente tem que criar um equilíbrio ali e ser bom para todo mundo. A produção, utilização e disposição dos produtos químicos das indústrias podem gerar a contaminação das águas e do solo. Um dos maiores problemas de diversas indústrias é quanto à disposição de seus resíduos químicos, que vão desde a produtos detergentes utilizados em simples lavanderias até aqueles usados em processos industriais de transformação química mais complexos. A utilização de substâncias químicas na agricultura também pode resultar em contaminação das águas e do solo, incluindo vulnerabilities ao uso de fertilizantes e pesticidas. Alguns pesticidas, por exemplo, são aplicados diretamente no solo para o controle de insetos e pragas, podendo persistir por alguns anos, além de interferir com a fauna e a flora presentes. Quanto ao tempo de persistência dos pesticidas nos solos, que correspondem ao tempo necessário para 75 a 100% dos resíduos destes produtos não serem mais encontrados a partir do sítio ou local de aplicação, eles podem ser classificados como não persistentes, né, se houver uma presença de resíduo de 1 ou até 12 semanas após a aplicação do produto. Moderadamente persistentes, de 1 a 18 meses, tá? E altamente persistentes, de 2 a 5 anos. Então a gente tem produtos que ficam até 5 anos no solo, que são utilizados para eliminar pragas. O quão isso vai fazer mal, né? Para o solo, às vezes é uma plantação, ainda tem na plantação ali, o quão pode passar ali para o alimento que a gente ingerir. Então é preciso tomar esse cuidado, tá? E a gente falou ali de avaliação de toxicidade, né? Então a gente vai entrar um pouquinho nessa parte. Então a avaliação da toxicidade das substâncias químicas é realizada geralmente a partir de estudos com animais em laboratórios e levantamentos epidemiológicos e clínicos
né, de população humanas expostas. O principal objetivo do estudo de toxicidade é identificar a magnitude do dano à saúde produzido por essas substâncias, assim como avaliar a relação entre a exposição e o seu respectivo efeito tóxico. O estudo e teste de toxicidade não são realizados para provar que uma substância é segura, tá? Então atentem-se a isso. O teste de toxicidade não quer dizer que ela é segura, tá? Eles servem fundamentalmente para identificar os efeitos tóxicos de tal substância possa produzir. Alguns desses testes são padronizados e recomendados por agências reguladoras, né? Como a Food and Drugs Administration, né? A Environment Protection Agency, né? E a Organization for Economic Cooperation and Development, responsáveis pelo controle da comercialização de novos produtos químicos no mercado. Estudos de toxicidade em animais, né, de acordo com a duração e frequência de doses administradas, os estudos de avaliação de toxicidade podem ser agudos, subcrônicos e crônicos. No estudo de toxicidade aguda, os animais recebem uma dose, enquanto no de toxicidade subcrônica e crônica podem receber doses repetidas continuamente por várias semanas e até por meses ou por toda a vida, respectivamente, tá? O ponto de partida para os estudos de avaliação de toxicidade é o estudo de toxicidade aguda. O estudo de toxicidade aguda é necessário para a determinação da dose considerada letal para 50% dos animais expostos, né? A DL50. E pode identificar o órgão-alvo para o estudo de toxicidade crônica, né? Então, lógico, sempre quando a gente vai partir do agudo para o crônico, né? A gente vai ver o que causa ali imediatamente e o que pode ocorrer a longo prazo. As substâncias que apresentam uma DL50 menor para uma determinada espécie animal são mais tóxicos do que uma dose letal superior. Os roedores, ratos e camundongos são as espécies animais mais utilizadas nos estudos de toxicidade, pois podem ser facilmente manuseadas e a um custo acessível. Além disso, essas espécies têm uma expectativa de vida de 2 a 3 anos, facilitando assim a observação dos efeitos de exposição ao longo de sua vida, de forma relativamente rápida, quando comparadas a cães e macacos, por exemplo, que vivem por muitos mais anos. Para alguns testes específicos de reprodução, os primatas são considerados como os animais de eleição, graças às semelhanças do seu sistema reprodutor com o do homem. Enquanto para os testes de toxicidade dérmica e ocular, são utilizados geralmente os coelhos, graças às suas reconhecidas sensibilidade cutânea. Geralmente, a utilização de 2 ou 3 doses pode ser obtida uma suficiente caracterização na relação dose-resposta, especialmente nos estudos crônicos. A via de administração das substâncias testadas nos animais devem ser a mais próxima possível daquela pelo qual o homem é exposto, propiciando assim uma extrapolação mais fiel dos resultados para a exposição humana. Estudos de toxicidade em populações humanas, né? As informações sobre os efeitos adversos à saúde humana, atribuíveis aos poluentes químicos ambientais, podem ser obtidas principalmente a partir de estudos epidemiológicos descritivos e analíticos. Tá? Então, quando ele vai avaliar toxicidade, principalmente na população humana, geralmente é usado estudo epidemiológico, né? Então, estudo de algo que aconteceu, né? Um estudo descritivo e analítico, mas, se possível, usar também, depois, se é necessário usar
nessas pessoas, em seres humanos, só vai ser feito depois que passarem nos testes para animais, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a avaliação de risco, tá? Então, na epidemiologia, o conceito de risco corresponde à probabilidade de um indivíduo de uma população definida desenvolver uma determinada doença em um período de tempo também estabelecido. Na toxicologia, o conceito de risco está associado à estimativa da probabilidade de desenvolvimento de uma doença como resultado de uma determinada exposição, com base nos estudos experimentais em animais de laboratórios submetidos a diferentes exposições. Para avaliar os riscos decorrentes da exposição às substâncias químicas, a toxicologia define limites de toxicidade relacionados aos próprios efeitos testados, passando assim a se utilizar padrões limites de concentrações. Para isso, foi necessário a definição de uma metodologia que pudesse unir de forma quantitativa e probabilística as causas e os efeitos relacionados a uma determinada substância tóxica à saúde humana e ambiental. Em relação aos problemas ambientais, uma metodologia proposta pela EPA para a avaliação de riscos utiliza o conceito de dose como sendo fundamental na quantificação da exposição aos poluentes ambientais. Em se tratando de poluição ambiental, a utilização única e simplesmente dos limites de concentração das substâncias tóxicas presentes no meio ambiente a fim de subsidiar medidas e ações de controle dos riscos à saúde não tem se mostrado completamente efetiva. Esse tipo de controle dos poluentes no meio ambiente, baseado somente nos limites máximos previamente estabelecidos pelos órgãos ambientais, sem levar em consideração a quantificação da exposição da população, isto é, o conhecimento dos hábitos populacionais quanto ao tipo de uso dos recursos do ambiente, não contempla como um todo o entendimento do conceito de risco, tá? A metodologia de avaliação de risco à saúde, utilizada como ferramenta fundamental nas questões do gerenciamento ambiental, é constituída classificadamente de 4 etapas. Primeiro, a gente vai identificar o perigo, Então, a identificação do perigo. Depois, a avaliação da relação entre a dose e a resposta. Depois, a avaliação da exposição. E, por último, a caracterização do risco. Ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula. Muito obrigado por participarem. Fiquem bem. Até a próxima.